Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Ao meu ver, a arquitetura se define muito bem pelo próprio Lúcio Costa, como um artigo que eu vou ler o trecho. A arquitetura é, antes de mais nada, construção, mas construção concebida com o propósito primordial de ordenar o espaço para determinada finalidade e visando determinada intenção. É nesse processo fundamental de ordenar e expressar-se, ela se revela igualmente arte plástica. Portanto, nos inumeráveis problemas que se defrontam o arquiteto, desde a germinação do projeto até a conclusão da obra, há sempre, para cada caso específico, certa margem final de opção entre os limites, máximo e mínimo, determinado pelo cálculo, preconizado pela técnica, condicionados pelo meio, reclamados pela função ou imposto pelo programa. Cabendo então ao sentimento individual do arquiteto, ao artista, portanto, escolher na escala dos valores contidos entre tais limites extremos a forma plástica apropriada a cada pormenor em função da última obra idealizada. E resumidamente diz: pode-se então definir a arquitetura como construção concebida com a intenção de ordenar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um determinado meio, de uma determinada técnica, de um determinado programa. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse... Lúcio Costa, para mim, é um dos melhores arquitetos que existe. A simplicidade de fazer as coisas magníficas me encanta, sabe? Ana, pega aquele disco que eu separei pra mim. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Obrigada. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Às vezes, não é só a forma que pode dar certo. Igual a esse disco. Parece apenas um círculo preto, mas dentro dele tem um mundo a descobrir. Comecei a fazer arquitetura pelo simples fato de achar lindo o que está atrás simplesmente de uma obra. Existe toda uma questão humana, de vivência, experiência. Tantas coisas que não cabem só aos olhos contemplar. Gosto de desenhar também, criar algo novo, mudar o que já existe. Para mim, arte é isso, mudar o estado das coisas. Como um tecido que vira roupa, uma argila que vira escultura, um bloco que vira arquitetura. Mudamos as coisas e assim renascemos para o novo.
Por isso que escolhi fazer esse curso. Não que seja só isso, pois tem alguns professores voltados para exatas. Mas isso não me agrada nem um pouco. Gosto do que nós criamos, voltados para o humano, todas essas facetas. Ah, o Lúcio Costa, acho um dos maiores gênios que já passou nesse plano terreno. O pior é que quase ninguém hoje em dia sabe dizer quem foi. Mas também não os culpo, vivemos num país tão mal de educação e esse tipo de cultura. Mas enfim, Lúcio Costa foi um arquiteto e urbanista que rompeu barreiras do seu tempo. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Esse edifício, além da sua qualidade arquitetônica, do que ele representa para a nossa arquitetura contemporânea, né? Eu considero ele simbólico sobre dois aspectos importantes. O primeiro é que ele mostra como o gênio nativo pode se antecipar em empreendimentos que brotam em outros países mais desenvolvidos. E o segundo é que esse prédio ele foi construído lentamente num período em que o mundo estava em guerra. Toda a tecnologia de ponta do mundo estava voltada para a destruição. A presença de determinadas pessoas e depois Oscar. A presença do Oscar, quer dizer, a presença do Oscar foi fundamental, porque era um criador que estava incubado, compreende? O fato de eu ter incluído quase que assim, a última hora no grupo que ia cuidar do ministério, o fato, depois de eu ter levado a Nova York para fazer o pavilhão, numa época, em 1938, que em Nova York não havia nenhum edifício feito com essas fachadas envidraçadas, essa curtain wall, né? O mur rideau,
esse Pont de Verre, e que o Ministério já estava botando em prática esse tipo de arquitetura. E em Nova York não havia nenhum em 1938. Isso que vocês hoje consideram arquitetura americana. Os americanos vieram depois. Os europeus iniciaram, nós consolidamos com a construção desse prédio, aqui, longe, na América do Sul, lá, e os americanos vieram depois. Se considerarmos, portanto, como referência a sua concepção, já tem mais de meio século. Mas apesar da marca da época, não perdeu, nem perderá jamais, a força e carga expressiva que lhe são inerentes. Não foi fácil conseguir a consultoria de Le Corbusier, porque no ano anterior já aqui estivera Piacentini, o arquiteto de Mussolini, contratado pelo governo para ajudá-lo no problema da implantação da cidade universitária, e o ministro Capanema não se sentia em condições de pleitear nova contratação. Mas tanto fiz que me levou ao catete, e o doutor Getúlio, entre divertido e perplexo, diante de minha obstinação, acabou por aquecer como se cedesse a um capricho. Meu nome é Ana Garcia. Eu faço arquitetura e urbanismo. Comecei a pesquisar e encontrei alguns arquitetos que eu simplesmente me apaixonei. Aí surgiu esse amor pela arquitetura. Eu acho que o Lúcio Costa foi uma pessoa que soube racionar bem o que ele estava fazendo. Eu comecei estudando Brasília, aí eu conheci o Lúcio Costa e depois eu fiquei fascinada pelas obras construídas pelos Oscar Niemeyer. De modo que foi uma renovação que ocorreu e num país e que era inesperado, que era o último dos países que se podia imaginar que essa renovação, da adequação da arquitetura às novas tecnologias como time ia se operar. E foi o que aconteceu, graças a essa fé e essa generosidade e essa paixão que é tipicamente brasileira.